Muito boa tarde, meus nobres irmãos e irmãs, filhos queridos de Nossa Senhora. É com muita alegria que estamos aqui para realizar mais esta nossa atividade na publicação desses vídeos que eu tenho certeza haverão de levar aos nobres companheiros conhecimento a respeito deste Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e desta doutrina querida dos Espíritos. Eu agradeço ao coração querido de Nossa Senhora pela oportunidade que ela nos concede de podermos veicular estes ensinamentos, realizar este trabalho em nome do Filho querido do seu amado coração. Eu peço aos companheiros que nos assistem que divulguem esses ensinamentos aos seus amigos, àqueles que fazem parte dos seus grupos. Deem o seu like, inscrevam-se no canal, para que toda vez que eu publique esses vídeos, eles possam chegar até cada um de vós. Muito obrigado pela atenção de todos. O nosso vídeo de hoje é o de número 63 e tem como título A Escolha das Provações. É um assunto que foi publicado no Reformador da Federação Espírita Brasileira em junho de 1970. Tem como autor Almerindo Martins de Castro, Rio de Janeiro, RJ. Ele inicia assim, abre aspas: Santa Marina viveu há 10 para 12 séculos. Seu pai, enviuvando e desgostando-se do mundo, entrou para um mosteiro a 10 léguas de Alexandria e entregou a filha que lhe ficara, ainda em idade muito tenra, aos cuidados de seus parentes. Passado algum tempo, porém, sentiu grande saudade e mágoa pelo abandono dessa filha querida e passou a viver em grave tristeza. Certo dia, interrogado pelo superior, confessou que deixara um filho. Confessou que deixara um filho. Exposto aos perigos do mundo, e com isso muito sofria e se preocupava. O abade lhe aconselhou então que trouxesse o jovem para o convento, porque esse pai, ele havia, depois de ter perdido a sua companheira, ele foi viver o resto da sua vida no convento, no mosteiro. E o abade lhe aconselhou então que ele trouxesse o jovem. Ele tinha uma filha, mas disse ao abade que era um filho. E o abade aconselhou que ele trouxesse o jovem para o convento, a fim de ser ali instruído e guiado convenientemente. Assim se fez, porque Eugênio, esse era o nome do frade,
determinou à filha que ocultasse o seu verdadeiro sexo, para que pudesse viver fingindo monge no meio dos homens. Deste modo, com o nome de Frei Marinho, passou a moça algum tempo ignorada, humilde, silenciosa, sem erguer os olhos para ninguém, sem pronunciar palavras, 8 dias a fio. Aos 17 anos de idade, ficou órfã, mas a assistência do pai já não lhe era necessária, porque tanta confiança granjeara no conceito da comunidade que foi feita provisora do mosteiro, incumbida de ir ao mercado fazer as respectivas compras. E porque este ficasse à distância de 3 léguas de maus caminhos e começasse muito cedo, o nosso fradezinho pernoitava numa estalagem próxima ao dito mercado para acorrer à hora própria. Ora, aconteceu que a filha do estalajadeiro, tendo sido seduzida por um soldado com quem namorava, vendo-se descoberta e ameaçada pela ira do progenitor, lançou as culpas para o suposto Frei Marinho, acusando-o de autor da sua desgraça, servindo-se da coincidência do tempo, 6 meses, em que o frade começara a pernoitar na estalagem. Conhecido o escândalo e levada a queixa ao abade, o efeito foi terrível no ânimo dos monges. O superior chamou o acusado e o increpou. Santa Marinha, sublime no cumprimento da provação que escolhera, não se defendeu. Curvou ainda mais a cabeça e disse: um tal fato verdadeiro faz indigno do hábito aquele que o veste. Dá-me a penitência e eu a cumprirei. A resposta era dúbia, sutil, mas o abade não reparou em tal e, cheio de revolta, expulsou do mosteiro o acusado, lançando-lhe em rosto o feio crime que a tantos feria e desolava. Durante 3 anos, a heróica mocinha viveu na porta do convento, exposta ao sol e à chuva, prostrada na terra dura, alimentando-se com as fatias de pão que por esmola lhe davam ali. Quantos entravam e saíam, ela suplicava uma única esmola que pedia, uma prece em seu favor. E ainda aumentou a provação porque, ao nascer o filho da sua acusadora, trouxeram-lhe para que ela o criasse, para que cumprisse a obrigação de pai. A resignada virgem, sempre escondendo seu verdadeiro sexo, aceitou mais esse sacrifício e começou a repartir com a criança a sua parca fatia de pão. É preciso ser mulher para possuir uma coragem destas. Decorridos 3 anos,
os frades, penalizados de tanto sofrimento e paciência, rogaram ao abade que acolhesse de novo o monge repudiado, lembrando a parábola do filho pródigo narrado no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de 1 a 32. O abade, embora com repugnância, aquiesceu, impondo, porém, que o culpado se submetesse aos mais pesados e mesquinhos afazeres do mosteiro. Devia carregar toda a água necessária, varrer os compartimentos, limpar as sandálias dos frades e servi-los como se fosse o mais ínfimo dos fâmulos. Marinha, além dos trabalhos de cuidar do neto do estalajadeiro, aceitou e cumpria corajosamente a sua tarefa, mas as fadigas foram superiores às forças do corpo material. O espírito protetor da Virgem Marte, achou que o resgate da dívida estava feito, até nos juros e com usura. Marinha adoeceu e tocou rápida os transes da morte. O abade, ao sabê-lo, disse aos monges: "Vede, meus irmãos, tão grande foi o seu pecado que Deus não lhe deu tempo para resgatá-lo. Vamos cumprir o dever de caridade de assisti-lo e enterrá-lo." Mas, ao chegarem junto de Frei Marinho, quedaram-se atônitos de espanto, vendo o júbilo, a alegria estampada naquele rosto moribundo. Dir-se-ia que ali estava uma criatura no momento mais ditoso da existência. Só os verdadeiros espíritas compreendem a felicidade do espírito quando, cumprida a aprovação, vai deixar o corpo. E a sorrir, a Virgem expirou venturosa. Mas, quando foram lavar o cadáver, ó dor, remorso eterno, verificaram a verdade. O frade acusado de sedutor era mulher. Gritos atroaram no convento e o superior, chorando, atirou-se aos pés daquele corpo inerte, suplicando perdão pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, perdão pela falta, pela injustiça, pelo crime que cometera, implorando que não o acusasse perante Deus. Ao dia seguinte, quando a perversa acusadora soube do acontecimento, foi tomada por um espírito obsessor, talvez o mesmo que lhe sugerira a terrível calúnia contra Santa Marinha, e arrojada ao chão em convulsões terríveis. Tudo despedaçava em torno de si, e não houve força, nem cordas que a contivessem, pois a estas, diz a narrativa oficial da Igreja, todas o demônio arrebentava. Foi preciso conduzir a obsidiada até junto do cadáver da Virgem morta. Só aí, com orações, mediante a confissão feita pela acusada, que então declarou o nome do sedutor, cessou a obsessão. E, sem dúvida, podemos dizer, porque o espírito recém-desencarnado veio afastar a alma trevosa que perseguia a infeliz caluniadora. Magnífico exemplo
eloquente lição para mostrar a fraqueza dos juízos humanos que se encarniçam a apedrejar inocentes e não enxergam a verdade, só porque essa verdade não está nua diante dos olhos daqueles que ainda não aprenderam a ver também com os olhos da alma. Eloquente exemplo, lição magnífica, ensinando como se cumpre a lei das provações pela reencarnação e como se deve abençoar e receber as dores e as humilhações que foram escolhidas no espaço, quando o Espírito para aqui veio resgatar um passado de culpas. Fecha aspas. Meus nobres irmãos, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo já consta esse ensinamento que Ele com tanto amor nos deixou. Não julgueis para não serdes julgados, porque com a medida que utilizares para o teu próximo, ela servirá para vós. E o homem, infelizmente, tem uma facilidade muito grande para julgar os atos dos outros. E muitas vezes se esquecendo que é possível que ele cometa coisas piores. Eu agradeço a atenção dos nobres companheiros e torço para que esses ensinamentos fiquem gravados na vossa mente e sirvam para que alguns que talvez até façam palestras em centros espíritas ou em outros locais, tem muitos irmãos evangélicos que nos ouvem, que possam contar esta passagem na vida deste espírito tão bonito, Santa Marinha. É uma lição para a nossa vida. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe a todos. Que o coração de nossa Mãe Santíssima nos ilumine, iluminando a nossa mente, nos ajudando a policiar os nossos pensamentos, afastando de nós essa tendência que nós temos de querer julgar os outros, para que não venhamos a responder por isso mais cedo ou mais tarde. Não nos esqueçamos nunca, meus nobres irmãos, nós somos luz, somos filhos da luz, e para essa mesma luz haveremos de retornar um dia. Nossa Mãe Santíssima vos cubra de graças. Nosso Senhor Jesus Cristo ilumine o vosso coração. Sejam felizes e muito obrigado pela vossa atenção. Graças a Deus. Que assim seja.